Olá, pessoal. Eu sou a Giovana Botelip, consultora de projetos da Prisma Technologies, e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre tubulações, válvulas e acessórios. Começando com as tubulações, vou falar um pouco sobre os tipos, os materiais, e começando pelos tubos metálicos, eles são aqueles compostos por algum tipo de metal, ele seja mais denso, leve, assim como mais robusto, e os principais destacam-se o ácido inoxidável, o aço carbono, aço liga, ferro ligado, ferro fundido, ferro forjado e ferro modular. E o que muda entre eles é a vazão. O próximo são os tubos metálicos não ferrosos, que eles não são tão utilizados nos ambientes industriais devido ao alto custo desse material. E os modelos que ainda são usados podem se destacar o cobre, o latão, o alumínio, o cupro-níquel, o titânio, o níquel e ligas, metal mônel, chumbo e zircônio. O próximo são os materiais plastificados. Eles são muito utilizados no âmbito industrial devido à crescente tecnológica que, de certa forma, melhorou muito o composto químico de materiais, como o PVC, por exemplo. Entre os tubos plastificados, a gente pode citar o cloreto de polivinil, que é o PVC, o polietileno, acrílicos, acetato de celulose, epóxi, poliéster, fenólicos. E esse tipo de tubulação tem a grande vantagem de não enferrujar e é muito utilizado nos transportes de gás. Olá, eu sou a Laura, eu sou diretora de projetos aqui da nossa empresa e agora eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações das tubulações no âmbito industrial. Bom, de maneira geral, elas podem ser utilizadas para diferentes funções, como a distribuição de vapor para força ou para o aquecimento, a distribuição de água potável, também a distribuição de óleos combustíveis ou lubrificantes, a distribuição de ar comprimido e, por fim, a distribuição de gases ou líquidos industriais. Agora, falando especificamente sobre alguns tipos de tubo, vou começar pelos tubos de ferro fundido. Eles possuem uma ótima resistência à corrosão do solo. Eles são utilizados em serviços com baixa pressão, em temperatura ambiente e também sem grandes esforços mecânicos. E também podem ser utilizados para gás, esgoto, água salgada. Agora, falando sobre os tubos de metais não ferrosos, de maneira geral, eles são bem pouco utilizados porque eles possuem um alto custo. Falando especificamente dentro desses metais não ferrosos sobre o cobre e o alumínio, esses tubos desses materiais, eles possuem um alto coeficiente de transmissão de calor e por isso eles são utilizados em serpentinas, como tubos de aquecimento e refrigeração. Além disso, os tubos de cobre, eles não devem ser empregados em indústrias farmacêuticas ou alimentícias, porque eles podem deixar resíduos tóxicos pela corrosão. E, por fim, falando agora sobre os tubos não metálicos, o grupo mais importante nesse caso são os plásticos. E eles, ultimamente, estão substituindo os tubos de aço inoxidável. De maneira geral, esses tubos eles são utilizados em mangueiras, mangotes e manilhas. Eu vou falar um pouquinho das válvulas e suas aplicações industriais. As válvulas elas são dispositivos destinados a controlar e interromper o fluxo dentro de uma tubulação. Tomando por base um pensamento industrial, uma filosofia industrial, ou seja, de que os custos têm que ser cada vez menores e os lucros cada vez maior, por isso que dentro de uma instalação industrial eles prezam pelo menor número possível de válvulas, porque as válvulas são peças caras de se contratar, de se comprar, e também elas ocorrem uma possibilidade de vazamentos, e esses vazamentos podem levar a um grande valor de perda de cargas, e isso pode comprometer muito o processo industrial, por isso que eles têm bastante cuidado com as válvulas. Falando um pouquinho das aplicações industriais das válvulas, exemplificando um pouquinho das aplicações industriais, elas estabelecem ou interrompem o fluxo, ou seja, dos fluidos dentro das tubulações. Elas também controlam o fluxo, a pressão e o escoamento dentro das tubulações. Elas também permitem o fluxo em um só sentido, ou seja, fazendo com que o fluido ele corra em um sentido unidirecional, e elas fecham, ou seja, impedindo com que esse fluido retorne, então, evitando alguns problemas dentro da tubulação. Elas também controla a pressão de montante, que é a pressão do ponto mais baixo para o ponto mais alto, e controla também a pressão de jusante dentro da tubulação, que é do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, eu acabei especificando algumas aplicações, posteriormente a Maria Luísa e o Vinícius vão exemplificar os demais tipos de válvulas. Olá, eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouco das válvulas de bloqueio, que têm a função de estabelecer ou interromper os fluxos dos fluidos.
Bom, vou começar com a válvula gaveta, que ela é a mais utilizada aí nas indústrias, e ela permite o fluxo nos dois sentidos da tubulação e vedação para qualquer tipo de fluido. Já a válvula macho é utilizada para fluidos que não podem ficar retidos, com perigo de contaminação, solidificação, cristalização ou deterioração. Já a válvula esfera é utilizada em tubulações em aplicações corrosivas. E por fim, a válvula comporta, que é utilizada no controle de conteúdo pastoso, polpas e líquidos de diferentes segmentos. Olá, eu sou a Maria Luísa e estarei falando um pouquinho melhor sobre as válvulas de controle. As válvulas de controle são instrumentos utilizados para monitorar o fluxo, pressão, temperatura e níveis de fluido dentro das tubulações. Esse tipo de componente é recomendável para uso em locais com condições abrasivas, ácidas, corrosivas ou perigosas. As válvulas do tipo globo, muito utilizadas em redes para realização de operação frequentes, de abertura e fechamento, também usada para regular fluxo, apresenta uma vedação eficaz e facilidade no manuseio. A válvula agulha é um modelo de válvula feito com agulhas de metal. Essas agulhas são de ligas de metal como aço, inox e bronze, utilizadas em indústrias, servem para controlar o fluxo com absoluta precisão. As válvulas borboleta são mais utilizadas para gases e líquidos em baixa pressão. Possuem uma rápida ação e ótimo custo-benefício. Já as válvulas de diafragma funcionam de maneira manual ou automatizada, podendo ser usadas nas indústrias de alimentos, bebidas e biotecnológicos. Muito obrigada! Oi, eu sou a Tainá e eu vou falar um pouco sobre os acessórios de tubulação. Existem diversos tipos e diversas classificações desses tipos de acessórios. Uma dessas classificações é a forma em que eles são ligados à tubulação, ao sistema, né, no caso. Existem acessórios para solda de topo, solda de encaixe, acessórios rosqueados e flangeados, de ponta e bolsa, e acessórios para ligações de compressão, entre outros. Mas a classificação que eu vou apresentar aqui para vocês vai ser quanto à utilidade. A primeira é fazer mudanças de direção em tubulações. Aqui nós vamos ter as curvas, que podem ser de diversos ângulos, e de raio longo, curto ou de redução, e os joelhos, que também podem ser de redução. Aqui não existe uma diferença rígida entre os dois, mas normalmente as curvas são aquelas que apresentam os raios maiores. Agora, temos aqueles que fazem derivações em tubulações. Aqui nós temos 3 exemplos, que são os T's, as peças em Y e aqui embaixo a cruzeta. E aqui nós também vamos ter os colares e os anéis de reforço e também as celas. Aqui no caso, uma grande diferença que a gente pode ver é os T's para as cruzetas. Os T's vão ter 2 derivações, assim como as peças em Y, e as cruzetas vão ter 3 derivações. Agora, aqueles que fazem mudanças de diâmetro em tubulação. Nós vamos ter nessa categoria as reduções, mas existem também vários tipos de reduções. Essa primeira aqui é uma redução concêntrica, ali do lado uma excêntrica e aqui embaixo uma bucha. Existem também aqueles acessórios que fazem ligações de tubos entre si. Aqui nós vamos ter as luvas, as uniões, os flanges e os nipples, e além disso as virolas também, que não tem uma fotinha aqui. E, para encerrar, temos também os acessórios que fazem o fechamento da extremidade de um tubo, que no caso vamos ter os tampões ali do ladinho. Nós temos os bujões e aqui um flange cego, que é nada mais do que um flange que é fechado.